E abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Que manhã especial nós vivemos aqui, irmãos. Que manhã especial. Quero louvar a Deus pela sua vida. Os visitantes, sejam bem-vindos. Nesse mês de junho, nós temos meditado. Na verdade, você vai entender agora. O que aconteceu domingo passado? Batismos. Uma colheita, sim ou não? Muitos viram o ato da colheita. Poucos viram o semeador. Poucos viram as sementes. Mas toda a igreja conseguiu ver os frutos, sim ou não? Então, semana passada, diretamente, mas indiretamente em palavras, nós vivemos e iniciamos o mês da colheita. Eu gostaria de dar continuidade a essa série de sermão e meditação. Nós vamos meditar sobre a colheita. O tema da mensagem dessa noite é a lei da semeadura e da colheita no reino de Deus. Interessante, algumas analogias, parábolas de Jesus. Você está comigo? Amém? É muito importante. Analogias, parábolas de Jesus. Jesus usa a pesca, Jesus usa também a agricultura. E quando ele fala da agricultura, ele fala em Marcos capítulo 4, versículos de 3 a 20, sobre a parábola do... Muito bom. Parábola do semeador. Mas eu gostaria que você, antes de nós entrarmos no texto base, que será o de Marcos, você voltasse só um pouquinho em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Porque a lei da semeadura e da colheita nasce da palavra de Deus, depois que Noé, para em terra seca, o seu primeiro ato, quando desce da arca junto da sua família e com os animais, seu primeiro ato é adorar ao Senhor. E nessa adoração, Deus faz essa promessa: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e... Vamos ler juntos só essa primeira parte do versículo. Durar a terra, jamais cessarão. Uma promessa: todo aquele que plantar irá, todo aquele que plantar irá. Pastor, por que eu tenho plantado e não tenho colhido? Você já se fez essa pergunta? O que eu fiz para merecer isso? O que eu tenho feito para poder estar vivendo e passando por tudo isso que eu estou passando, por tudo isso que eu estou vivendo? Quantos já se fizeram essa pergunta? Pastor, por que eu estou passando por essa situação? Eu não tenho plantado isso e tenho colhido. Eu tenho semeado algumas sementes diferentes e tenho colhido ao inverso daquilo que eu plantei. É porque, irmãos, muitas vezes eu não quero dar respostas para a sua situação, que cada um, o Senhor trata de uma determinada forma, mas é que a gente determina ou deseja determinar o tempo da colheita. E o tempo da colheita é com o Senhor. O que cabe a nós é sermos fiéis naquilo que temos plantado. Amém? Amém? A nossa parte é ser fiel àquilo que nós temos plantado. Vamos ao texto? Deu para entender mais ou menos? Gostei da sinceridade, do mais ou menos, né? Amém, irmãos? Amém. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 3. Houve o semeador, saiu a semear. Enquanto semeava,
parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as coisas? O semeador semeia. Você está comigo, irmão? O semeador semeia. Está aí uma chave. Qual é a semente que está na mão do semeador? Qual é a semente que está na mão do semeador? Que tipo de semente nós temos plantado? E o texto continua, versículo 15. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo eles tropeçam. Você está comigo, irmão? Versículo 18. Outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai amado, Pai querido, eis aqui a Tua palavra, e eis aqui os nossos corações, como terra fértil, prontos, preparados para receber a Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vive num mundo, irmãos, governado por algumas leis, e essas leis estabelecidas por Deus. Uma delas foi a que eu acabei de ler para você em Gênesis capítulo 8, versículo 22. A lei da semeadura. A lei da semeadura, desde os dias de Noé. E essa verdade não se limita apenas à agricultura. Você está comigo? Amém? Ela revela um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. O que acontece comigo e com você é que nós esquecemos. Uma coisa é o perdão, outra coisa são as consequências daquilo que a gente plantou. Você está comigo? Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento que ele falhou, sim ou não? Não julga ele não, assim como nós. E o que aconteceu com a casa de Davi? A espada nunca mais saiu da sua casa. Houve perdão, sim ou não?
Houve perdão, sim ou não? Mas a consequência dos atos permaneceram. Tudo aquilo, lembra de Gênesis capítulo 8, versículo 22. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer: tudo o que o homem semear, isso também colherá, isso também ceifará. A colheita sempre será determinada pela semente. Tem como você plantar tomate e colher abacate? Não tem, se bem que parece, né? Mas não tem, não é a mesma coisa. E eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta ao seu coração, não ao seu ouvido, mas ao seu coração. Preste atenção nisso. Que tipo de semente estamos lançando? Porque quando nós falamos de colheita, nós procuramos e observamos e olhamos somente os resultados. Mas, na verdade, o resultado, a colheita, ela é determinada pelo tipo de semente que nós temos plantado. Você está comigo, irmão? Jesus responde essa pergunta nessa parábola. Jesus ensina acerca do reino dos céus. Jesus ensina, através dessa parábola, não algo sobre a agricultura, mas sobre a nossa vida espiritual. Não somente sobre a vida do agricultor, mas a vida do cristão, a nossa vida, a vida do ser humano. Que tipo de semente nós temos plantado? E a colheita, ela começa com a semente certa. Você pode repetir comigo? A colheita é o primeiro ponto dessa mensagem. Começa com a semente certa. Marcos capítulo 4, versículo 14, qual é a semente que o semeador semeia? A palavra de Deus. Quantos aqui querem ter uma boa colheita? Levante sua mão. Mas levanta com fé. Quantos aqui querem ter uma boa colheita? Que tipo de semente você tem plantado? Que tipo de semente você tem plantado? Antes de existir a boa colheita, existe uma boa semente. Antes da boa colheita que nós desejamos, que nós almejamos, que nós buscamos, que nós queremos, precisa existir uma boa semente. Você está comigo, irmão? Jesus não começa falando do fruto, mas sim da semente. Perceba comigo que do 14 ao 20, Jesus explica a parábola. E Jesus não começa falando dos frutos. Jesus inicia a explicação da parábola para os discípulos, falando sobre a semente. A colheita espiritual não nasce do nosso esforço. Por mais que você se esforce muito semeando, por mais que você se esforce muito na seara, sabe, irmãos? Por mais que você esteja muito cansado semeando, mais importante do que o seu esforço é o tipo de semente que você está semeando. Por isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você faça uma reflexão. Eu não estou perguntando se você está semeando, eu estou perguntando qual é o tipo de semente que você está lançando. Sementes baseadas na palavra de Deus, semente pautada na palavra de Deus, semente que parece com as sementes de Deus ou com as sementes do mundo. Paulo nos ensina que semear para a carne produz corrupção, Gálatas 6, versículo 8. Mas semear para o Espírito produz a vida eterna. E aí temos uma prova real da nossa vida, das sementes. Porque você pode dizer assim: ah, pastor, eu tenho plantado boas sementes. Quais são os resultados? Quais são os frutos que você tem colhido?
A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que semear para a carne produz corrupção. Como tem estado sua vida, irmão? Como tem sido os frutos que você tem colhido? Frutos da carne? Frutos de corrupção? Ou frutos do Espírito, da vida eterna? A pergunta não é apenas o que você deseja colher, mas antes do que você deseja colher é o que você está semeando. Você está comigo, irmão? Quem semeia indiferença espiritual colherá esterilidade. Você está comigo? Preste bem atenção nisso. Sabe, o dia que a igreja se tornar indiferente para você, você vai se tornar estéril. Você não vai gerar frutos mais. O dia que a presença for menos importante do que a organização para você, o dia que a organização for mais importante do que a presença para você, você vai parar de dar frutos. A sua vida tem frutificado, irmão? Frutos espirituais. Quem semeia pecado colherá destruição. Lembra da casa de Davi? Acabou. Quem semeia obediência, pelo contrário, colherá vida eterna. Colherá provisão. Colherá promessas. Alcançará as promessas de Deus, porque tem plantado obediência. Eu queria te fazer uma pergunta, te fazer pensar, o que é mais fácil semear? Obediência ou desobediência? Obediência ou desculpas? Obediência ou distrações? Semear no espírito ou semear na carne? O que acontece é que a gente não se prepara, não presta muita atenção nessas coisas, e vamos levando a nossa vida, querendo boas colheitas, mas não nos atentando às sementes que nós temos lançado. O que acontece é que a gente se pergunta depois de que tudo foi por água abaixo, o porquê que aquilo tudo está acontecendo. É que no dia a dia, nós vamos nos distraindo e nos esquecendo de escolher também as sementes. A parábola é explicada, começa a ser explicada pela semente. Eu ia dizer, começa pelo começo. Começa pela semente. Eu trouxe uma frase para você. A Bíblia, ela não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Quando ela começa a transformar a nossa vida, a gente começa a selecionar, a gente começa a prestar atenção no tipo de semente. Porque você pode dizer assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Eu vou te perguntar, você está vivendo ela? Pastor, eu estou conseguindo decorar os versículos bíblicos, mas você está conseguindo colocá-los em prática? Porque isso é escolher as boas sementes. É não pegar a Bíblia como um livro de conhecimento, mas um livro de transformação. É permitir com que a palavra de Deus entre no nosso coração e gere em nós mudança. A gente tem uma geração hoje muito bíblica, teoricamente falando, uma geração que conhece a Bíblia. Eu fico muito feliz porque não é qualquer mensagem que a gente prega aqui, ó. Não pode ser qualquer mensagem. Eu fico feliz pela pressão, sabe? É um privilégio. Não pode chegar aqui e falar qualquer coisa não, porque o povo sabe. Não pode chegar aqui e pregar qualquer coisa não, uma palavra mais ou menos, algo, sabe, rapidinho, que você pegou, Ctrl+C, Ctrl+V, e chegou aqui e falou, não. Somos bons observadores. Somos bons exegetas. Somos bons em saber aquilo que convém e não. Mas aí o texto de Apocalipse vai dizer, tenho contra ti uma coisa, abandonastes o primeiro amor. Abandonastes
as boas sementes. Abandonastes a palavra de Deus. Vocês conhecem, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Mas o que isso tem gerado em nós? Você está comigo, irmão? A importância de escolher bem as sementes. A importância de uma boa colheita está na boa semente que nós temos lançado no solo. Amém? Mas possuir a semente correta também não é o suficiente. Poxa, pastor, eu achei que eu estava no caminho. Possuir somente a semente correta não é o suficiente, por quê? Porque a mesma semente produz resultados diferentes dependendo do terreno em que ela cai. Segundo ponto dessa mensagem, a colheita depende da condição do coração. Como está o seu coração, irmão? Como está o seu coração a cada palavra recebida? Sabe, será que está aberto? Será que está sensível? Será que é um solo fértil para que a palavra possa germinar e dar bons frutos? A parábola mostra vários resultados, várias consequências, mas nenhuma delas, irmão Augusto e Dais, foi por causa da semente lançada. Nenhuma delas, o resultado ruim ou mal, foi por causa da semente que foi por causa do tipo da semente. Foi por causa de quê, irmão? Por causa do solo. O problema nunca foi a semente. A semente era perfeita, era a palavra de Deus. O diferencial estava no solo. E Jesus apresenta 4 tipos de solo e ele explica. O coração endurecido é um tipo de solo. Sabe, um coração que deixou com que as feridas endurecessem o coração. Aí a palavra é lançada. Aí a semente ela é lançada e não há frutos. Por quê? Porque o coração está fechado. O coração está endurecido. Outro tipo de solo, Jesus explica, nessa parábola, é o coração superficial. Ele não tem raiz, ele até recebe. Ele é diferente do solo, do coração endurecido. Ele até recebe, mas não frutifica. O sol vem, sabe, as tempestades elas vêm, as dificuldades elas vêm. E a semente não tem raiz, ela não frutifica. Outro tipo de solo é o coração dividido. E o outro tipo de solo é o coração receptivo. Isso nos ensina que Deus continua falando, mas nem todos sabem receber a palavra de Deus da mesma maneira. Você está comigo? Há pessoas que frequentam cultos, sabe? Há pessoas que estão aqui em todas as celebrações, ouvem os sermões, conhecem os versículos, mas nunca permitem que a palavra de Deus crie raízes. E o resultado disso, irmão, diante das tempestades, elas não frutificam, elas não permanecem de pé. Outras recebem a mensagem com alegria, isso é muito importante. Preste atenção. Você dá um tapinha nas minhas costas e fala assim: pastor, que mensagem? Não é... Como é que eu vou dizer? Não é um sinal que você recebeu a palavra no seu coração. Jesus explicando a parábola, ele diz: outras recebem com alegria, mas abandonam a fé diante das lutas. Diante dos desafios, diante das tempestades. Há algo muito interessante. Podia ser a tese do seu TCC. E quando as pessoas saem por aquela porta, até chegarem à porta de casa, elas já se esqueceram daquilo que elas receberam. O que acontece da porta da igreja até a porta de casa? Eu chorei.
Eu me emocionei, eu cantei, eu levantei minha mão, eu fui à frente, mas na segunda-feira, não, no domingo à noite, quando eu cheguei a casa, eu já não me lembrava mais daquilo que eu recebi. Eu até senti emoções, eu fiquei alegre, eu fiquei feliz, mas o que aconteceu? Recebeu a palavra com alegria, mas abandonou a fé diante das lutas. Outras ainda são sufocadas pelas preocupações. Eu gostaria de te chamar, assim, um alerta, a atenção, que às vezes você pode estar aqui com o seu corpo presente, mas a sua cabeça já está na segunda-feira. Sabe, você pode estar aqui agora, mas pensando nos boletos que você tem para pagar amanhã. Sabe, você pode estar aqui agora, mas pensando naquilo que você vai fazer amanhã, e essas preocupações sufocam a boa semente que o Senhor tem lançado no seu coração. Sufocam aquilo que estava para gerar frutos, gerar uma boa colheita no seu coração, na sua vida. Pastor, por quê? Por causa disso, por causa das preocupações. Outros, nem só as preocupações não, sabe, a ambição, a ganância, as riquezas desse mundo fazem com que a semente não gere frutos na nossa vida. Faz com que a palavra de Deus não seja para nós uma prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece comigo e com você é que nós estamos sentados aqui nos preocupando com as demais coisas que Ele prometeu que seriam acrescentadas. Amém, irmãos? Uma outra frase que eu trouxe para você: o verdadeiro discípulo não apenas conhece a verdade, mas se submete a ela. Sabe, irmãos, eu já falei e vou repetir, a gente é fera de Bíblia, a gente conhece a palavra, a gente sabe distinguir aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é, aquilo que é promessa e aquilo que é profetada, a gente sabe. O que eu queria que você refletisse nessa noite é o que você tem feito com a verdade que você conhece. Porque o verdadeiro discípulo, ele não apenas conhece, mas ele se submete a ela. Ele está sobre o governo dela. Ele ora como nós oramos de manhã: Senhor, seja feita a tua vontade. Somente um coração rendido à vontade de Deus, à verdade, à boa semente, que é a palavra de Deus, produz frutos. O tema da mensagem dessa noite é qual, irmão? Muito bem. Foi porque foi grande, eu não consegui encurtar. A lei da semeadura e da colheita no reino de Deus. Boa, Fernanda. Toda colheita espiritual começa com um coração quebrantado. Toda colheita espiritual. Quantos querem colher no mundo espiritual? Digam amém. O começo da conversa é um coração quebrantado. É um coração rendido. É um coração que se submete à palavra de Deus. O que acontece comigo e com você é que nós sabemos, mas quando chega a hora de colocar em prática, quando chega a hora de viver pela fé, você quer ver para crer. O que acontece comigo e com você é que quando nós saímos desse ambiente que é muito propício, nós nos esquecemos de colocar em prática aquilo que nós recebemos. E quando chega o dia da colheita, o que nós colhemos? O que nós plantamos. Nós colhemos o que nós plantamos. E por que nós não estamos colhendo aquilo que nós queremos? Porque nós não estamos alcançando o objetivo da palavra do Senhor? Porque nós não temos gerado frutos eternos como igreja? Porque talvez nós não estamos plantando o que a palavra de Deus nos manda.
Porque nós não temos vivido um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. Não temos colocado a palavra de Deus em prática. Não é o suficiente, irmão. Me perdoa. Você vir à igreja e ouvir uma boa palavra. Não é o suficiente você vir à igreja e entoar uma bela canção. Não é o suficiente. É necessário você receber a palavra de Deus no seu coração, para que haja transformação. Toda colheita espiritual começa com o coração quebrantado. Não basta também, irmão, você admirar Jesus. Você cantar assim, ah, Jesus. Você admirar a sua grandeza. Você admirar a sua onipotência. Você admirar a sua onisciência. É preciso você se render a Ele. A colheita que Deus deseja produzir em nós depende da profundidade da obra que permitimos que Ele realize em nosso interior. Deus produz uma colheita muito maior do que aquilo que foi plantado. Você crê nisso? Eu vou repetir para você, só para ver se você crê mesmo. Deus produz uma colheita muito maior do que aquilo que nós plantamos. Muito maior. E é o terceiro ponto dessa mensagem. A colheita do reino sempre supera a semeadura. Irmãos, isso é incrível. Porque a gente vê a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A gente vê a misericórdia de Deus. A gente vê o superabundar de Deus na nossa vida. Quando nós nos rendemos à Tua palavra, quebrantamos o nosso coração e selecionamos plantar a palavra de Deus, a colheita, ela é superabundante. A colheita, ela supera, sabe, para Pedro, Tiago e João, era apenas uma pesca, e quando eles plantaram obediência, eles colheram uma pesca maravilhosa, porque obedeceram a palavra de Deus, porque saíram, sabe, daquilo que eles sabiam, saíram daquilo que era comum para eles, e foram viver o extraordinário. É por isso que a pesca é chamada de maravilhosa, não por causa da sabedoria humana, mas por causa da direção que Deus deu. Não por causa da sabedoria daqueles homens, mas porque tinha uma palavra. E sobre a tua palavra, eu vou obedecer, Senhor. O que falta em nós é ouvirmos a palavra e obedecer. O que falta em nós é ouvirmos a palavra e nos submeter à palavra de Deus. Cada lágrima, irmão, cada oração, irmão, cada ato de obediência e cada testemunho fiel jamais são desperdiçados diante de Deus. Sabe, eu posso não ver o seu choro, mas Deus colhe cada lágrima que cai do seu rosto. Sabe, eu posso não estar vendo aquilo que você tem semeado, mas o Senhor, Ele vê, irmão. Entra no teu quarto, o teu pai te vê em secreto e te recompensará. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Você plantou no secreto e é Ele que vai gerar uma boa colheita para você. Paulo, ele encoraja a igreja, Gálatas capítulo 6, versículo 9, quando estão comigo, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, e não... Opa, vai colher? No tempo certo. Mas vai colher? Mas no tempo? E qual é o começo ali? E não nos cansemos de fazer o bem. Interessante que quando o apóstolo Paulo diz para a igreja, não nos cansemos, é porque provavelmente tinha alguém cansado. E se está escrito na Bíblia,
é porque provavelmente, nos dias de hoje, pode ter alguém cansado. Sempre haverá gente cansada. Mas o texto diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê, irmão? Mas só colherá no tempo certo, se não desistirmos. Interpretação de texto, viu? Que aplicação maravilhosa na nossa vida, né, irmãos? Principalmente quando nós falamos de colheita. Porque às vezes a luta ela é tanta, sabe? E ela é tanta. E o dia da colheita não chega. E a gente abre em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e diz assim: e não se canse de fazer o bem. Mas por quê? Porque se você perseverar, se você não desistir, se você não desanimar, se você não jogar a toalha, se você não se entregar, no tempo certo, você irá colher. Aleluia. Há uma colheita, irmão, futura, para aqueles que permanecem fiel. Há uma colheita para você, há uma colheita de transformação para a nossa vida, há uma colheita de paz, há uma colheita eterna preparada por Deus para nós. Eu trouxe outra frase para você: a fidelidade é a nossa responsabilidade. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Não desistir de fazer o bem. Sabe qual é a nossa responsabilidade como cristão, como homens de Deus nesse tempo? Não nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós iremos colher. Porque no tempo certo o Senhor nos dará uma boa colheita. Os resultados, irmãos, não se preocupem com eles. Os resultados pertencem a Deus. Desde Gênesis, irmãos, capítulo 8, versículo 22, o Senhor sustenta a sua criação e garante que a semeadura e a colheita, elas não cessarão. Se Deus é fiel na ordem da natureza, também é fiel na sua promessa espiritual. A lei da semeadura e da colheita, ela continua válida até os dias de hoje, amém? Até hoje, amém? Todo homem que semear, isso também ceifará, ele colherá. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. E existem 3 perguntas para nós, nessa noite, baseado nessa palavra, nesse texto, nessa parábola da semeadura. Que tipo de semente você está lançando, irmão? Nós falamos muito sobre colheita, nós buscamos muito a colheita, mas que tipo de semente você tem lançado? Sabe, outra pergunta para a gente refletir nessa noite é: como está o nosso coração? Como está o solo do nosso coração? Todos aqui querem ter bons frutos, amém? Mas como está o solo? Como está o nosso coração? E a terceira e a última pergunta para a nossa reflexão é: que colheita você espera apresentar diante de Deus? Porque haverá acerto de contas. Haverá um acerto de contas. Nós iremos apresentar diante de Deus a nossa colheita. Nós iremos apresentar ao Senhor os nossos frutos. Nós iremos apresentar ao Senhor, sabe, o nosso coração. Sabe, nós iremos apresentar ao Senhor se nós formos pedra de tropeço ou um canal de bênçãos. Nós vamos apresentar ao Senhor se a nossa vida aproximou pessoas do Evangelho, do verdadeiro amor, ou se a nossa vida afastou essas pessoas. Se o nosso modo de ser igreja aproximou pessoas de Cristo ou afastou. Nós iremos apresentar diante de Deus a nossa colheita.
Hoje o Senhor continua, irmãos, lançando a semente da tua palavra. A decisão é nossa, preparar o solo do nosso coração. Sabe, a decisão é nossa, a escolha é nossa, o que iremos fazer com aquilo que nós temos recebido. E eu queria alertar você sobre um dos solos. Tem um solo aqui que recebe com alegria, mas as preocupações, mas os pensamentos, eles sufocam a palavra. Eles sufocam aquilo que nós temos recebido do Senhor. E aos poucos, a nossa vida, a gente vive assim. E aos poucos a gente segue assim, e a gente acha que está bom, porque nós vamos às celebrações, recebemos uma boa palavra, mas nós não vimos essa palavra gerando um fruto em nós. Nós não vimos, nós não conseguimos ver essa palavra, que foi muito boa, que nós recebemos com alegria, frutificar em nós, transformar a nossa vida. Isso não é resultado da palavra, isso é resultado de um coração endurecido. Isso é resultado de um coração que não está propício para receber a palavra de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e pensasse no tipo de colheita que você está vivendo. E pensasse no tipo de colheita que você está fazendo. E pensasse na quantidade de sementes, de boas sementes que você já recebeu, mas não colheu os frutos. Mas não colheu os frutos. Não como diz as Escrituras, sabe? Alguns 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, sabe, você colheu alguns frutos, mas não na sua totalidade. Você colheu alguns frutos até hoje, mas não em abundância. Não é essa a colheita que o Senhor tem para você, irmão. Não é esse tipo de colheita que o Senhor tem para você. Mas pastor, por que eu não tenho colhido? Porque o seu coração talvez está endurecido demais, para que a palavra possa frutificar. Hoje o Senhor está nos chamando. Chamando para quê? Para nos arrependermos dos nossos pecados. Nos arrepender de oferecer para Ele um coração dividido. Nos arrepender de oferecer para o Senhor um coração cujo solo é pedregoso. De oferecer para Ele um coração que não gera raízes, logo, não gera frutos. Receba o Salvador. Receba a palavra de Deus nessa noite. Entregue a sua vida a Jesus e viva a colheita, a grande colheita que Deus tem preparado para você. A grande colheita que Deus tem preparado para a sua família. A grande colheita que Deus tem preparado para os seus negócios. A grande colheita que o Senhor tem preparado para a sua eternidade. Pare de querer colher somente para essa vida. Essa vida vai passar, irmão. Essa vida vai passar. Mas a eternidade é onde você precisa plantar para colher lá. Você precisa plantar hoje. Deixar que essa semente germine hoje no seu coração. Deixar que essa semente gere bons frutos. Permitir que a palavra entre em seu coração, não como das outras vezes, para gerar somente alegria, mas para gerar transformação, irmão. Permita que a palavra gere transformação em seu coração. Sabe, vem viver a vida que o Senhor tem para você, irmão. A colheita que o Senhor tem para você, irmão. Até quando você vai se contentar com as migalhas desse mundo? Existe um banquete preparado para você, irmão. Não se contente com a vida que você tem vivido longe de Deus. Deus tem mais para você. Há uma colheita
preparada para você. Pastor, como eu vou viver essa colheita? Se preocupando com a semente, se preocupando com o que você vai fazer com a semente, que é a palavra que você recebeu nessa noite. A lei da semeadura e da colheita no reino de Deus, ela é verdadeira. A promessa de Deus, aquilo que o homem planta, isso ele irá colher. Essa noite o Senhor te convida a selecionar as sementes do seu coração, a analisar como está o seu coração, a analisar o tipo de solo